Este é o nosso sexto vídeo e nós vamos ver nele uma análise de uma jornalista da revista Super Interessante sobre esse que eu chamo o assassino mercado chinês de animais silvestres. Ela faz uma análise muito boa e convincente de que esse mercado chinês de animais silvestres é o responsável praticamente pelo surto de coronavírus, o segundo surto de coronavírus na China. O nome dessa jornalista ela se chama Carolina Fiorati, da revista Super Interessante da editora Abril. Diz o seguinte, a jornalista: os mercados chineses de animais silvestres receberam grande visibilidade nos últimos dias. O motivo? Qual o motivo? Ao que tudo indica, o surto de coronavírus teve como berço um mercado na cidade de Wuhan, que está em quarentena. E a Organização Mundial de Saúde, a OMS, declarou o estado de emergência em razão dos diversos casos já notificados. Apesar desses mercados parecerem extremamente populares na China, a realidade não é bem essa. Mas para entrar nesse assunto, é preciso entender o histórico chinês e o que levou a população a adquirir uma cultura gastronômica peculiar. Continua a jornalista escrevendo: comunas agrícolas foram criadas, mas os trabalhadores deveriam dar todos os grãos colhidos para o Estado. Não sobrava o que comer e até mesmo cozinhar dentro de suas próprias casas era proibido. Isso é um absurdo. Isso é o comunismo. Havia uma coletivização forçada. Tudo era de todos, mas ao mesmo tempo nada era de ninguém. Não era como se faltasse comida, ela apenas não era distribuída. Na verdade, era usada como moeda de troca para o trabalhador. Funcionários de posições políticas opostas à do governo, ou mesmo doentes, eram impedidos de acessar a cantina e, consequentemente, morriam. Na obra A Grande Fome de Mao Tse-tung, um ditador que já falecido, A Grande Fome de Mao, a história da catástrofe mais devastadora da China, de Frank de Cotter, o autor relata cenas de canibalismo. Corpos de parentes mortos e ratos eram algumas das saídas para a alimentação. Diante desse cenário, a dieta de animais silvestres, como ursos e crocodilos, começa a ser melhor entendida. Mas o fato desse comércio, continua escrevendo a jornalista, o fato desse comércio existir não significa que todos os chineses estão de acordo com a ideia. Na verdade, em um estudo divulgado em 2014, 52,7% dos moradores entrevistados não consomem tal tipo de alimento. Os pesquisadores compararam os dados com 2004, que apresentavam um número de 42,7%. A tendência, então, é que em 2020 a quantidade de não consumidores seja ainda maior. Isso é algo que se reflete bastante nos atuais noticiários chineses. A população parece estar insatisfeita com a manutenção dos mercados silvestres, de animais silvestres, pois estão colocando a saúde mundial em risco. Além disso, em 2002, a China enfrentou um surto de síndrome respiratória aguda grave, a SARS, que teve origem parecida com o coronavírus e causou a proibição do funcionamento desses mercados. Na época, as portas se fecharam por 6 meses, mas logo tudo voltou ao normal, sem nenhuma restrição. Nesse novo surto, os mercados também se encontram fechados por tempo indeterminado, hoje, lá na China, mas muitas pessoas pedem pela proibição total
desses mercados serem abertos. As regras do cardápio. Em 1988, a China estabeleceu uma lei de proteção da vida selvagem e que nunca foi atualizada desde então. No documento são citadas 54 espécies permitidas para comercialização e consumo. Entre eles tem texugos, crocodilos, hamster e até centopeias. Tudo que a Bíblia proíbe, né? É bem difícil que você coma churrasquinho de hamster aqui no Brasil. De fato, a cultura brasileira não possui tais animais na dieta. Muitos, inclusive, deveriam ser revistos pelo governo chinês, devido aos problemas para o ecossistema causados pela sua exploração. Mas a excentricidade dos bichinhos não é o problema principal para a saúde humana. O problema é, sim, a falta de higiene. Os mercados pecam nesse aspecto. São diferentes animais retirados de seu habitat selvagem e colocados em gaiolas ainda vivos. Peter Lee, especialista em políticas da China na Humane Society International, disse em entrevista à National Geographic que os animais estão morrendo com sede, em gaiolas enferrujadas e totalmente sujas. Não existe asepsia nenhuma. Os bichos podem ainda conter feridas abertas devido à falta de cuidados. Vírus como HIV e Ebola chegaram aos humanos justamente pelos hospedeiros terem sido retirados da selva e colocados em ambientes urbanos. São algumas das chamadas doenças zoonóticas que poderiam ter tido a propagação impedida caso as condições de controle sanitário fossem melhores lá na China. Proibirem a saída? Além desse tipo de comércio, os animais também são vendidos em supermercados e de forma congelada. A procura pela carne fresca ainda é grande em razão de antigas crenças. Os chineses mais velhos, principalmente, acreditam que é mais nutritivo, não é? A carne fresca, os animais dessa forma. Apesar de não haver um número exato, estima-se que existam centenas de mercados do tipo na China. É possível imaginar as regiões em que há maior incidência de acordo com a demanda. Em Guangzhou, cidade do sul da China, por exemplo, o consumo de animais silvestres é bem comum. Já na capital, Pequim, isso é extremamente raro. A compra e venda desses bichos também está relacionada ao nível socioeconômico das pessoas. Peter Lee conta que nunca comeu animais desse tipo na infância, com exceção dos sapos, que para ele eram os mais comuns. Apenas os mais ricos poderiam comprar iguarias, como pata de urso assada ou cobra frita. Para se ter uma ideia, um texugo pode custar na China cerca de $100. Ora, se todos esses problemas existem, por que não simplesmente proibir a comercialização? Não é? Não é tão fácil assim. Afinal, além de fazer parte da cultura de uma parcela da população chinesa, cerca de 47%, tudo que é proibido pode ser vendido de forma ilegal, o que abre espaço para condições sanitárias ainda piores. Tudo isso nos leva ao coronavírus, cujo surto recente parece ser um reflexo desse comércio de animais silvestres. Mas não é por tal motivo que todos os chineses devam cair em generalizações, muitas vezes xenofóbicas. Resta saber se o governo chinês irá tomar uma posição, revisar as leis antigas e tornar o controle sanitário mais rigoroso daqui em diante. Muito boa essa análise feita pela jornalista Carolina, da revista super interessante da editora Abril. Nós agradecemos aqui, publicamente, nesse vídeo,
a esse artigo que ela colocou, a jornalista Carolina Fiorati. Esse foi publicado, essa análise, na revista Super Interessante, da editora Abril, no dia 31 de janeiro do ano corrente, 2020. Ok? Creio que com esses vídeos eu esclareci a causa do coronavírus, é o consumo descontrolado de animais silvestres, sem nenhum controle zootécnico nem veterinário, e contei aqui com a ajuda da jornalista Carolina Fiorati. Um excelente artigo que eu reproduzi aqui e citei o nome dela, e citei a revista, e citei a data, 31 de janeiro de 2020. Estejam atentos, não consumam animais proibidos por Deus. Essa é a maior defesa que a gente tem, em nome do Senhor Jesus. Sejam santos, não comem animais impuros, é o que Deus fala em Levítico e em Deuteronômio. Um abraço fraternal a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.